Lucas capítulo 15. Muito obrigado mais uma vez, irmão Jairo. Os pessoal do futebol sabem porque é o irmão Jairo. Obrigado, Diegão, Andréia, Pedro, Leandro. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, diáconos, por preparar esse ambiente tão gostoso aqui. Pastor Nasser, por ter confiado a palavra e elevado o nível das mensagens. Obrigado, Jonas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos falar de uma parábola muito conhecida, muito conhecida. Você já deve ter ouvido essa mensagem do filho pródigo, no mínimo na sua vida, umas 10 vezes. Até você que às vezes não é cristão e veio aqui pela primeira vez, já deve ter falado sobre pródigo, o filho pródigo que saiu de casa por uma certa indisposição familiar e algum tempo voltou depois para a casa do pai. E essa mensagem fala muito ao meu coração, me incomodou muito ao meu coração, sobre alguns detalhes que precisa ser falado sobre porque às vezes saímos, desistimos da caminhada. E Jesus, que morreu na cruz por nós, que hoje nós celebramos a ressurreição dele, o valor pago naquela cruz com essa ceia, nos ensina várias lições lindas. Quando Jesus estava conversando com um povo judeu sobre algumas parábolas, porque era uma forma do pessoal entender e interpretar a Bíblia, ele falou sobre essa parábola que nós vamos ler. Eu vou ler para vocês, porque eu quero ler na versão NVI. Aí tem a versão NVI? Se tiver, coloca aí para a igreja acompanhando. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou, porque ele já tinha falado algumas parábolas antes, que é da dracma e da ovelha perdida. Não sei se é nessa ordem. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vargens e alfarrobeiras, lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém. Vamos orar? Deus, fala conosco, Pai, nessa manhã. Retira toda a soberba, todo o ego que há dentro de mim, ó Pai, e me use conforme o teu querer. Clamo ao Senhor que essa mensagem tem que ser ao meu coração em primeiro lugar, ó Pai. Me ajuda a entender o que o Senhor Jesus quer para mim e para a tua igreja nessa manhã. É no nome precioso de Jesus que nós oramos, pedindo: vem, Senhor Jesus, fala no nosso coração. Não nos deixa, Deus, passar essa manhã sem entender a tua boa e perfeita e agradável mensagem para o nosso coração. Precisamos de orientação, eu preciso de orientação de vida, Deus, de mudança, Deus, de vida, a todo momento. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Existem inúmeras lições nessa vida, mas eu quero tratar aqui com vocês 3 momentos que marcou o meu coração sobre essa história da vida do filho pródigo, porque é algo que acontece conosco diariamente. E no final você vai entender que isso é verdade. Primeira lição que nós temos que entender, que Jesus estava tratando o coração daquele povo, é o seguinte, está lá no versículo 12. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Meus irmãos,
não era tempo do filho receber a herança. Primeira lição: existe tempo para tudo na nossa vida. O filho queria antecipar algo que não era tempo dele usufruir. Ele queria dinheiro que não era dele, mas não era o tempo dele receber aquele dinheiro. A herança ainda era do pai, o pai tinha trabalhado, o pai ainda estava vivo. Ele antecipou algo que não era ele. Tudo tem os tempos certos para nós. Lá em Eclesiastes fala que há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, porque Jesus estava ensinando para aquele povo que quando a gente acelera o processo, retarda um processo de alguma coisa, o prejuízo é muito grande. A antecipação destrói tudo aquilo que nós vamos receber, pois não estamos prontos para administrar aquilo que almejamos, que o nosso coração enganoso quer. E o pior, a gente deixa de saborear o melhor no tempo certo. Pensa comigo, você vai lá e tem um bananeira na sua casa, você vai lá e pega uma banana verde e come ela. É gostoso? Só quem está de dieta faz aquela massa, biomassa lá, que gosta. Mesmo assim é ruim. Pensa comigo, uma fruta verde que não chegou no tempo de amadurecer, e você come ela, você deixa de saborear a doçura dela. A banana, quando ela está no tempo certo, é gostoso. Você saboreia melhor, você entende a textura dela. Mas se a banana estiver verde, você deixa de absorver o sabor gostoso dela. Ainda vai te dar prejuízo, que pode prender seu intestino, alguma coisa a mais. Outros exemplos, quando a gente antecipa. Quando você começa a namorar, com 2 meses já quer casar porque não conhece a pessoa. E lá na frente dá prejuízo grande. Por quê? Você vai motivado pela emoção. Quando chega a razão do casamento, você tem que entender que a administração em família é diferente de administração solteira, dá problema. Ou quando você almeja lá no seu trabalho um cargo do seu diretor, você não está preparado para isso, você não tem o conhecimento empírico, você não trabalhou, não galgou outro patamar, mas você quer desejar aquilo ali e depois de uma forma às vezes até desonesta, você consegue. O que acontece lá no final? Você não consegue controlar a sua equipe, você não consegue ter as tomadas de decisões corretas, porque você não está maduro o suficiente para entender aquilo que a carga vai ser entregue para você. E assim foi com o filho pródigo. Ele antecipou aquilo que não era dele. Toda vez que a gente antecipa algo, igual no futebol, você antecipa uma jogada, e você sai antes do toque da bola e não tem ninguém, é impedimento, é cancelado aquele lance, você perde o gol, você deixa de comemorar porque você antecipou. Você antecipou. E o filho pródigo antecipou, pediu uma herança para um pai vivo que não era o tempo dele administrar. Meu irmão, não antecipe nada na sua vida, viva os processos, viva os detalhes da sua vida, há tempo para tudo. Existe um tempo certo para tudo na nossa vida. Isso tem que ser realista mesmo, vibrar dentro de nós, entender que existe um processo. Você quer conquistar alguma coisa? Haverá o tempo certo, mas até chegar lá, trabalhe um pouco mais, esforce um pouco mais. Perca noites de sono pensando em como fazer acontecer. Porque certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Certamente. Mas quando a gente antecipa, a gente deixa de absorver e de colher aquilo que Deus quer para nós. Isso é muito sério. Esse jovem pediu antecipação de algo que ele não estava pronto para receber. Cuidado com as antecipações que você tem colocado no seu coração e você não está pronto para receber. O prejuízo vai ser grande. Mais para frente você vai entender que houve morte. Houve morte emocional. Houve um prejuízo irreparável, traumas que às vezes nós buscamos com nossas próprias mãos. Basta o mal que é feito todos os dias, não antecipe, não cobiça algo que você não vai conseguir administrar. Isso é muito sério, muito sério. Trabalha primeiro, ganha primeiro o seu dinheiro para depois você gastar. Invista em sabedoria, em entender, absorver realmente o que você quer, se aquilo ali vale a pena, porque essa bênção do filho pródigo virou maldição na vida dele. Ele perdeu tudo. Por quê? Antecipou uma herança que não era o tempo certo de colher.
Interessante que a herança era dele. Esse dinheiro ia chegar para ele, uma parte desse dinheiro ia acontecer. Estava tudo certo no cenário lá. O pai ia deixar para ele. Mas a antecipação. Eu acho que ele não meditava nas palavras que Eclesiastes foi antes, bem antes de Jesus. E ele não meditou. Desonrou o pai. Existe uma tradição judia que herança só é transmitida após a morte do pai. Não sabia administrar aquela quantidade de dinheiro. O que você tem antecipado aí na sua vida? Cuidado, cuidado. Essa bênção vai ser uma maldição. O seu olho tem cobiçado, desejado e não está preparado. Segunda lição. Está lá no versículo 13. Versículo 13, deixa eu abrir aqui. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Essa lição aqui, ela é uma típica realidade de quando você já está vivendo em desconformidade com aquilo que Deus quer. Primeira coisa que esse filho fez, depois de ele pegar essa herança, ele foi para uma terra distante. Por que será que ele foi para uma terra distante? Eu fiquei pensando. Porque ele estava com dinheiro, ele podia muito bem estar na cidade dele lá e ostentar os carros da época, com cavalos, as carroças, que ele era o contexto lá, empregados, aquelas imagens que a gente vê em filme lá, o cara deitado, os outros banando ele lá. Poderia, mas ele foi para uma terra distante, porque ele sabia que ele estava errado. Ele sabia no seu coração que esse dinheiro estava errado. E ele fugiu para não prestar contas, porque o pai dele ia começar a falar para ele: filho, você está gastando demais. O irmão dele, mais velho, ia falar: você está gastando demais, está fazendo errado, você está ostentando coisa que não precisa. E a vergonha ia bater no coração dele, porque ele estava vivendo de uma forma totalmente fora dos padrões que o pai dele tinha ensinado para ele. Tanto é que o filho dele, que o irmão dele mais velho, vivia uma vida correta, apesar de ser ganancioso também. E aí a gente começa a entender, quando a gente está começando a ficar distante de Deus, é porque alguma coisa está errada no nosso coração. Pode ver. Pode fazer uma autoanálise aí que a Bíblia é sincera. Quando a gente está de terra distante é porque algo está em conformidade com os padrões que Deus quer. A gente começa a ficar com vergonha, começa a deixar o pecado ter forças. E você não tem mais prazer em estar na casa do Pai. O filho pródigo não teve essa ideia do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que ele falou: vou pegar esse dinheiro e ir embora. Aos poucos ele foi distanciando da casa do pai. Aos poucos ele foi deixando de buscar a Deus. E aí que entra o perigo chamado distração. A distração tirou o filho pródigo da casa do pai. Porque não é do dia para a noite que você fala: hoje eu não vou fazer isso mais. Tudo começa devagarzinho. E hoje em dia é muito fácil nos distrairmos com isso aqui. Rede social é o maior culpado das distrações hoje, tanto para homem e para mulher. Chama-se rede social. Você começa a ver alguma coisa, os robozinhos lá, os algoritmos te levam a outra que chama a sua atenção, te leva a outra que começa a atenção, e vai indo, quando você está distraindo. O tempo que você tinha para orar um pouco mais, você não ora mais. Distração. O tempo que você tinha de ler a Bíblia, que pelo menos era um versículo, você não faz mais. Se contenta em ouvir uma palavra na rede social, mas não consegue na Bíblia orar e ler um versículo na Bíblia física, no papel, ou na digital, tanto faz. Mas está lá. Não, mas Deus fala. Amém que Deus fala. Mas a distração vem caminhando junto, meu querido. A gente vai perdendo tempo e não vai mais desejando estar na casa do Pai.
E aí você começa a achar problemas. E quando eu falo a casa do Pai agora, é aqui mesmo. É igreja, você começa a achar problema na igreja. Ai, vou lá naquela igreja não, porque é isso, é aquilo. Ai, porque fulano é daquele jeito. Ai, porque lá tem fulano que não me paga. Lá tem ciclano que fala mal dos outros por causa da distração. Você ainda não entendeu que a gente está lá porque a gente tem que viver em comunhão com um Deus eterno. E que lá no céu, essa pessoa que você está falando mal, provavelmente vai estar lá. E aí? Não, Deus, eu vou entrar no céu não porque fulano está aqui. Passa a vez para outra. É sério isso aí. Não existe negociar. Distrações. E aí você não consegue entender por que seu casamento está indo embora por causa das distrações. Você não consegue mais investir tempo no seu casamento. O marido com a mulher, com os filhos, não tem tempo mais de qualidade. É tudo muito corrido, tudo muito rápido, tudo muito assim, ó, informação muito rápida, e você vai deixando de lado. E com o passar do tempo, isso vai se tornando comum. Quando vê, você está distante da casa do Pai. E aí o seu coração já está voltado para aquilo que não é certo. Aí você começa a antecipar coisas que vão te levar para o buraco. E aí você começa a identificar com o filho pródigo, porque nós somos esse filho pródigo. Ou eu estou mentindo, é só comigo que pecador acontece isso. Que as distrações vão tirando o meu foco, quando eu vejo, já não oro como eu orava antigamente. Já não tenho meu tempo de prazer. Eu começo a juntar as coisas para fazer algo acontecer e não é certo. Cadê aquele tempo precioso seu? E a mudança sua que um dia começou naquela cruz, volta ao antigo homem, volta ao antigo homem. Aí você não deixa de produzir no trabalho mais, porque ninguém faz mais, só eu me esforço aqui. Amém, você está trabalhando para Deus. Isso é muito sério, meu irmão, porque se a gente torna comum, porque a gente não está mais focado em Cristo, entender que o meu trabalho é fruto de Deus, Ele que me colocou, eu tenho que florescer, tenho que ser o melhor aqui, dar o meu máximo. Mas não, fulano não faz nada, ainda começa até a falar mal do seu ganha-pão, da sua empresa. Você começa a não valorizar a sua família. Começa a olhar a família do outro, desejar aquilo que não é seu. Por quê? Você está com as distrações, está em terra distante. Meu irmão, o que tem tirado você da casa do Pai? Quais distrações entrou no seu coração a tal ponto que você não deseja mais orar um pouco mais, ler um pouquinho mais a Bíblia, ouvir canções que te aproximam de Deus? Quando eu pedi para cantar aquela música, que essa música me aproximou de Deus um dia e fez morada dentro de mim. Você também tem suas canções, também tem seus hinos que você gosta de ouvir, que só você e Deus sabem que aquele momento marcou o seu coração. Volta para a casa do Pai enquanto é tempo. Volta logo. Aqui sempre foi teu lugar. Não deixa aquele modo operante que tem colocado nesse mundo, não, que meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Nosso coração é enganoso. Tire isso da sua cabeça. Se der eu vou na igreja, se der eu vou orar um pouquinho mais, se der eu vou ler um pouco mais a Bíblia, se der eu vou cantar, se der, vai chegar um ponto que não vai dar mais tempo. As distrações vão roubar tudo aquilo que você construiu. As distrações vão furtar, porque roubo você vê acontecer, o furto você não vê acontecer, mas já foi. Essa é a diferença. Roubo e furto. Roubo você vê acontecer. O furto você não vê acontecer, mas você perdeu. E para recomeçar vai dar muito mais trabalho. Não deixa as distrações furtarem seu prazer de viver na casa do Pai, não. De caminhar um pouquinho mais, de liberar um pouquinho mais de perdão. Não deixa mesmo as distrações, a terra distante, furtar o seu prazer de trabalhar. Eu ando preocupado com isso, porque algumas pessoas falam assim, nossa, meu serviço é muito ruim, é muito difícil, mas você não vê ele falar assim, algo bom do trabalho, então sai de lá, não reclama não atrapalha a bênção lá não, leva a sério, caminha um pouquinho mais. E lembra, se você não valoriza, tem alguém lá de fora, na expectativa de falar para você sair e ele pegar a bênção que é sua. E aí não volta mais. Muda o foco. Se você não valorizar a sua família, um dia realmente você vai perder, que a palavra tem poder. Você vai perder. Há um tempo eu conversei com um amigo meu, ele estava indo para o 3º casamento dele. E ele falou assim, que se ele tivesse administrado um pouquinho mais as emoções dele, ele não tinha largado a primeira esposa. Porque ele viu que é a mesma coisa dos problemas.
E agora está com mais problemas. Tem mais pensões para pagar, mais desafeto. E começa a pensar assim, nossa, meu primeiro filho, como que eu vou cuidar agora? Tem do segundo casamento e agora do terceiro casamento. Eu não estou lá presente. Você vai ter que rebolar, que o erro foi seu. Isso vai ter uma consequência lá na frente. Mas pela misericórdia de Deus, eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar naquela família e haverá paz, haverá paz. E o pior é, a terra distante, ela nos tira de amizades boas. A terra distante nos tira de amizade. Vou falar aquela amizade verdadeira que te liga para danar com você, para te colocar na rédea de vez em quando. A terra distante faz isso, porque quando a gente vai embora, porque a gente não quer ouvir a verdade, aí surgem as falsas bajulações. Não, é isso mesmo, tem que fazer mesmo. Liga a tecla e vai embora. Não leva prejuízo para casa não, você é doido. Eu no seu lugar não faria. Eu no seu lugar não aceitava isso nunca. Minha mulher falar isso comigo? Você é doido, rapaz, você é homem. É isso lá fora. Mas a pessoa não entendeu ainda o valor de uma família. Nossa, você é trouxa se deixar seu marido mandar em você. Não aceito não. Terra distante vai te tirar tudo que você tem. Vai furtar. Quando você ver, já foi. Quando você voltar para pegar, não vai estar lá mais. Terceira lição. Sempre haverá fome quando estou distante de Deus. Versículo 14. Meu irmão, no início o coração nosso é enganoso e falseia demais, nos leva a pensar que estamos certos com as falácias que aparentam o dia a dia nossa vida. Sabe por quê? Porque no início parece que, igual o filho pródigo, ele pegou aquele dinheiro, estava tudo certo, ele não imaginava que aquele dinheiro ia acabar, que haveria lá na frente uma grande fome, ia perder tudo aquilo que ele ganhou do pai dele. Por quê? Ele ganhou muito fácil, ele não ficou, a Bíblia não fala que ele ficou brigando com o pai dele entregou aquele dinheiro para ele e pronto, ele foi e gastou tudo. E no começo, aquela falsa sensação de tudo certo, vai enganando muito mais o nosso coração. Sabe aquele pecadinho que vai fazendo? Um é gostoso, deu certo. Um vai gostoso, deu certo. No começo está tudo certo, mas está tudo errado. Vai ser cobrado isso lá na frente. Você vai perder tudo isso um dia, por causa das distrações. Sempre haverá uma fome quando você vai estar distante, porque não é o correto, não é isso que Jesus pregou na cruz por nós. Se Jesus tem falado para nós, insista um pouco mais, caminhe um pouco mais, há tempo para tudo, é porque isso é sério. Um dia Ele uniu você e formou essa família linda, não abra mão da sua família não, de tempo precioso em família. Um dia Ele te entregou esse trabalho nas suas mãos, não abra mão desse trabalho, meu querido. Trabalhe um pouco mais, valorize, faça a diferença, chegue de manhã no trabalho, ore um pouquinho mais. Fala com Deus, Deus me dá oportunidade, visão de fazer prosperar esse local. Mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. E cuidado quando a bênção vier, para você não perder tudo isso. Porque a gente começa a caminhar para uma terra distante e sempre vai haver fome lá na frente. Um dia tudo isso vai acabar. E essa vida fake acabou. Viveu de uma forma que não se veste o amanhã. Ele... Naquela época ele deveria estar ouvindo no Spotify dele a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida levou ele por um alto preço, a tal ponto de ele perder todos os recursos dele. Esse jovem, ele era um jovem judeu. Para os judeus, o chiqueiro, o porco, era a pior profissão que tinha naquela época. Era humilhante demais. E só sobrou isso. Por quê? Da mesma forma que o inimigo te dá, ele te toma de uma proporção bem grande, ele te humilha. Cadê os amigos que falavam para ele, não, vai lá curtir, tute, vamos lá dançar, cadê? Faz um retrospectivo da sua vida aí, no momento que você estava em engano aí, aquelas pessoas que falavam com você, não, é assim mesmo, cadê essas pessoas que falaram que iam te ajudar, ia estar com você até o fim do dinheiro, né? Eles não falaram, não mentiram. É assim, meu irmão. Nossa Bíblia, ela é verdadeira, ela não falha. O coração nosso é enganoso.
É enganoso. Quando a razão entra, a emoção vai embora. E aí acabou. Não volta mais. Não volta mais. A fome começa a bater e você tem que se humilhar e cair de joelhos e pedir uma orientação para Deus. E nessa hora entra Jesus com o Espírito Santo na nossa vida. O interessante é que qualquer um de nós aqui hoje, que dia que é hoje? 17 de maio, estamos sujeitos a isso, a distrações. Não pense que eu e você somos melhores, não, somos super crentes, não, nós estamos sujeitos a distrações. Sim, estamos sujeitos a qualquer momento. Tanto é que já distraímos várias vezes, já caímos várias vezes. Ou você acha que você nunca caiu? Não olha para mim não, que eu não sou exemplo. Exemplo é só Jesus, que não teve pecado. Mas chega um momento que as distrações vão embora, porque você já não tem mais nada para distrair. E aí surge uma palavra no versículo 17, que mexe muito comigo. Caindo em si. Chegou um momento que o filho pródigo começou a entender que, mesmo distante, mesmo com distrações, mesmo vivendo uma vida horrível, ele entendeu que ele poderia voltar para a casa do Pai. Ele poderia sim caminhar novamente com Jesus. Ele falou assim, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Meu irmão, se hoje nós estamos aqui é porque entendemos que quão precioso é buscar Deus, que há fartura na mesa do Pai, que há um lugar de refrigério e descanso para nossa alma cansada, e caímos em si mais uma vez nessa manhã e viemos aqui buscar um refrigério de Deus. Em algum momento, em alguma área da nossa vida, caímos em si. Há uma nova vida nos aguardando hoje, um novo lar sendo transformado hoje pela graça de Deus, um novo trabalho que amanhã, quando você colocar a planta do seu pé, vai estar mudado. Não é porque eu estou falando para mexer com o seu emocional, não, porque você vai mudar. Você vai entender que existe um Deus que vai curar suas emoções quando você cair em si. Amizades sendo feitas, novas alianças sendo renovadas, porque caímos em si, mais uma vez, e lembramos que existe um Deus, existe uma casa nova, existe uma esperança. E aí eu queria te dizer, já estamos quase encerrando, venha, meu irmão, para a casa do Pai do jeito que você está, independente como é que você está, estando você já no chiqueiro ou ainda não, ou você tentando antecipar alguma coisa, volte para Deus. Saia dessas distrações enquanto é tempo. Para concluir, o Pai, lá no versículo 20, põe para nós versículo 20 aí. O Pai, a seguir, levantando-se, foi para o Pai. E ele ainda estava longe, quando o Pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu e o abraçou. Se você estiver disposto mesmo a voltar para o Pai, Ele vai correr ao seu encontro e vai te abraçar. Isso é muito bonito de entender que Jesus vem ao nosso encontro, que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Você consegue entender que se você cair em si, Jesus vai ao seu encontro, Ele vai correr ao seu encontro, vai pegar na sua mão e falar assim: levanta, filho, sai daí, esse lugar não é seu, esse lugar aqui é na mesa com o Pai, vou te dar vestes novas, um anel num dedo, significa vou te devolver a dignidade, vou devolver a sua essência novamente. Se cairmos em si, meu irmão, respeite o tempo de Deus para as coisas da sua vida. Não antecipe nada no seu coração. Busque entender o que Deus deseja. E a bênção vai vir no tempo certo. O Pai vai correr ao seu encontro e vai te abraçar. Vai te abraçar fortemente. E vai te beijar eternamente. Cuide do seu coração. Seu coração é enganoso. Meu coração é enganoso. O que me preocupa são as distrações. A gente não começa a distanciar de Deus do dia para a noite. Não é de hoje para amanhã que eu pego raiva de alguma coisa. É devagar. Vai entrando devagarzinho. Quando você vê, você está bem distante.
Não é do dia para a noite que você começa a confrontar as coisas. São as distrações que te vão tirando seu foco. Jesus morreu naquela maldita cruz. Não foi em vão. Ele morreu por nós, com o propósito de abrir as portas do céu, para nos trazer a paz que excede todo entendimento. Eu sei que está difícil, eu sei que está dolorido, mas com Deus tudo vai passar. Há de chegar um dia, nós estaremos no céu com Jesus, na morada feliz, e sempre haverá um novo dia para nós. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos voltar ao primeiro amor. Queria cantar com vocês essa canção, Quero Voltar ao Primeiro Amor. E, meu irmão, essa mensagem foi direto ao seu coração, para você entender que Jesus te ama, que Ele fez algo novo para você. E se você está aqui hoje, aqui nessa igreja, nessa manhã, é porque há um novo tempo, ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança para mim e para você, ainda há um novo tempo. Aleluia. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos ajude, Deus, a viver um tempo novo no Senhor. Nos ajude, Deus, a caminhar um pouco mais com o Senhor, a viver a expectativa da nova vida contigo, ó Deus, a valorizarmos, ó Deus, a eternidade, a valorizarmos, ó Deus, o céu, o lindo céu, a valorizarmos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus Todo-Poderoso, nós não somos, ó Deus, esse filho pródigo, não, ó Pai. Pelo contrário, nós queremos trazer expectativas novas do céu, ó Deus, para o nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Nos ajude a voltar, ó Deus, para o primeiro amor. Reconstruir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus, pedimos perdão, ó Deus, pelas distrações que tomaram conta do nosso coração, pelas distrações, ó Deus, que ganharam força dentro de nós, ó Deus, pelas distrações, ó Deus, que nos roubaram da presença do Senhor Jesus. E nessa manhã, Deus, queremos retornar, ó Deus, para perto de Ti. Em nome de Jesus, Deus, nos ensina, Pai, a caminhar contigo. Nos ensina, Deus, a amar o Senhor verdadeiramente. Nos ensina, Deus, a voltar ao primeiro amor. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meu querido, se nessa manhã você precisa voltar ao primeiro amor, não vou te chamar para vir aqui à frente, porque é algo muito íntimo, é você e Deus, é algo que você
precisa entender, ou já entendeu que as distrações te roubaram de estar aqui na casa do Pai. Mas eu queria orar por você. Por você que entendeu que você se encontrou como um filho pródigo. Mas no final da mensagem você entendeu que existe um Deus que te fez cair em si e voltar para a casa do Pai. Em algum momento a distração foi maior na sua vida do que o prazer de estar na casa do Pai. Eu queria orar pela sua vida, para você não sair daqui da mesma forma que você entrou. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você necessita dessa oração, eu queria te pedir só que você levantasse uma de suas mãos. Amém, 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 aleluia, amém. Fica tranquilo, meu irmão, é você e Deus que precisa entender. É você que precisa voltar para a casa do Pai, é você que caiu em si. É você hoje que foi restaurado, entendeu o toque do precioso Deus. Que hoje há festa nos céus, porque um pecador se arrependeu. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque em algum momento da nossa vida já nos encontramos, ó Deus, como filho pródigo, antecipando coisas que não vêm do Senhor, ó Pai. Coisas que até é nossa, mas o tempo, ó Deus, não era certo de colher. Perdão, ó Pai, pelas distrações que nos tiraram de viver um tempo precioso ao Teu lado, ó Pai. Perdão, ó Pai, por não ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não darmos nosso melhor e não entender que há tempo para tudo, ó Pai. Mas que hoje, aqui nessa noite, nessa manhã, existem pessoas que querem reconciliar com o Senhor, Pai. Pessoas que estão distantes da casa do Pai, mas hoje entenderam a mensagem da cruz. Pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, na sua casa, no trabalho, seja onde for, mas foram tocadas, ó Deus, pelo toque do retorno, ó Deus. Espírito Santo, Deus, realinha corações, ó Pai, nessa manhã. Realinha, Pai. Não permita que saia daqui da mesma forma que entrou. Ajude, Deus, a regressar ao caminho, ó Pai, e reconstruir um novo tempo no Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, amém. Pastor Nácia. Meus queridos, enquanto nós estávamos ministrando, o Sr. Joaquim passou mal ali. Vamos estar orando por ele, pela família da Andréia, pela família do Maná. Assim que tivermos notícia, vamos estar colocando no grupo da igreja. De uma forma que me assustou aqui, eu estava vendo ali. Vamos estar orando pelo Sr. Joaquim. Vamos clamar agora ao Senhor Deus por restauração, por cura. Por aquela família que tem passado por momentos difíceis. Depois manda uma mensagem para André, uma mensagem para o Maná. Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos o que aconteceu com o Sr. Joaquim quando estava aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, entre com provisão, ó Pai, sobre a vida dele. Entre com provisão, ó Deus, sobre a família, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Estava tudo certo, veio para a igreja, sentou ali, adorou o Senhor, Deus. Nós não entendemos o tempo e o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, como igreja, Deus, nos ajude a estarmos juntos, ó Deus, em todos os momentos. Todos os momentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. E prepara logo mais nosso coração para estarmos juntos aqui na casa do Senhor, logo mais à noite, ouvindo uma palavra do Senhor. Cuida do coração do pastor Nasser, ó Pai, nessa manhã, nessa tarde, que ao ministrar à noite aqui para a tua igreja, que seja o Senhor falando, ó Deus, ao nosso coração, não ele. E nos dê a paz que excede todo entendimento, que consiga viver um domingo de descanso no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é que oramos e agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. E obrigado pelo Teu povo que investiu um tempo para estar aqui na casa do Pai, para ouvir um pouco mais. Que tudo aquilo que for do Senhor, ó Deus, que fique cravado nos corações. Tudo aquilo que foi do homem, ó Deus, que caia por terra e não multiplique. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Vá em paz, meu irmão.